primeira Igreja Batista em Abreu e Lima. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Do pecado não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu meu fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso de ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Graça e paz, irmãos. Mais uma quarta-feira. Estamos na presença do Senhor. Hoje, o culto que nós chamamos de oração e explanação da palavra. Certamente nós estamos mais uma vez fazendo este culto em casa. Você na sua casa, eu na minha, e nós vamos então proceder dessa forma até o dia então que as coisas melhorarem e que as nossas autoridades nos liberem para que possamos estar no templo, não é verdade? Então nós gostaríamos de começar este culto com uma palavra de oração, orando a Deus. Mas eu queria fazer alguns pedidos e queria orar com você. Os pedidos que eu tenho a fazer: nós temos hoje o nosso diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, pastor Sócrates Oliveira. Está internado no hospital, lutando contra a coronavírus, não é? Ele já aqui tem uma certa idade e tem alguns problemas também, já vinha com alguns problemas, e aí, com esse período do coronavírus, ele está em tratamento e fez alguns procedimentos. Mas eu queria que os irmãos estivessem orando pelo pastor Sócrates Oliveira, que é o nosso diretor executivo da Convenção Batista Brasileira.
Oremos também por aqueles irmãos, nossa igreja, até que nós estamos até sem o conhecimento, mas eles estão enfermos, e também talvez uma gripe é perigoso, uma enfermidade nesse tempo agora é perigosa. Então possamos orar pelos irmãos enfermos e orar também por nossos profissionais de saúde. Nós temos visto que alguns profissionais de saúde eles estão sendo atingidos pela enfermidade, alguém, né, um médico, um enfermeiro que está lá se doando para tratar vidas, para cuidar de vidas, mas então ele também é acometido com o vírus e de modo que também eles chegam a óbito. Então vamos orar para que o Senhor possa dar livramento, não é? Possa estar cuidando, protegendo os médicos, os enfermeiros, o pessoal funcionário do hospital, né? Aqueles irmãos que estão trabalhando, têm que trabalhar, algumas indústrias estão, não param e outros plantões estão aí, tá certo? Mas eu queria orar pela sua casa e certamente eu creio que você está tendo mais tempo para orar, mais tempo para ler a Bíblia, mais tempo para dialogar. Eu tenho visto e percebido que algumas pessoas estão chegando no seu limite, né? Algumas pessoas começam a ficar impacientes, começam a ficar nervosas, e às vezes começam a ter alguns problemas internos lá. Eu peço a você que, por favor, quando vier essa inquietação, procure um lugar reservado e ore, tá certo? Leia a Bíblia, escute um hino, não deixe com que esse momento de pavor ou de impaciência possa tomar o seu coração. Lembre que é um Deus que está cuidando de você, que está cuidando da sua casa, que está lhe protegendo em toda e qualquer circunstância. Tá certo? Então, essa recomendação, ore. Qualquer momento da sua vida, ore. Está ficando impaciente, ore. Tá certo? E isso é o momento em que a gente sabe, nós temos a certeza que nós temos um Deus maravilhoso. Eu queria convidar você agora para comigo, faça o seu pedido pessoal agora, pela sua família, por algum amigo seu, né? E até vizinhos nossos queridos que também precisam ser inclusos nas nossas orações, tá bom? Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, ó Deus, porque estamos juntos mais uma quarta-feira, onde podemos, ó Deus, passar alguns momentos de oração. Esse tempo, ó Deus, ouvindo ao Senhor e falando com o Senhor, para nós é tão relevante, Pai. Por isso que nós colocamos diante do Senhor os nossos pedidos de oração. Colocamos, ó Deus, a vida do pastor Sócrates Oliveira, ó Deus, ele que está internado no hospital lá no Rio de Janeiro, lutando contra o coronavírus, ó Deus. Mas também com ele nós temos no Brasil e no mundo tantas pessoas que estão ali lutando, que estão tomando medicação, que estão sendo tratadas, ó Deus, e alguns até em casa, na quarentena também, ó Deus, isolados. Ó Deus, em nome de Jesus, cura, liberta, traz, Senhor Deus, a resposta, traz, ó Deus, a libertação desta opressão que essas pessoas estão passando, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa estar também abençoando os médicos, apesar, ó Deus, de estar ali com tanto amor, fazendo a sua tarefa, Senhor, ajudando pessoas, mas elas estão correndo um risco tão grande, Pai. E eu coloco diante do Senhor aqueles médicos, aqueles enfermeiros, os funcionários do hospital, ó Deus, aqueles também irmãos nossos que estão trabalhando, alguns estão em indústrias, algumas empresas que não pararam, algumas atividades que são atividades de prioridade. Ó Deus, abençoa todos estes, aqueles que estão nas farmácias, aqueles que estão nos restaurantes, aqueles que estão nos hospitais, ó Deus, enfim, todo esse pessoal, todos esses nossos queridos irmãos que estão trabalhando, Senhor, que eles possam estar protegidos pelo Senhor, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, que possamos ver logo a resposta do Senhor, os resultados, ó Deus, de que esse coronavírus não está mais crescendo, mas ele está, ó Deus, desaparecendo do nosso meio. E nós queremos, ó Deus, um dia estar feliz com o Senhor no templo, todos nós juntos, celebrando, agradecendo ao Senhor por todas as coisas. Por isso, ó Deus, eu te peço já e te agradeço, porque tu és esse Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus misericordioso. Ó Deus, muito obrigado. E dá-nos entendimento agora nesse estudo que nós vamos fazer, que a tua palavra seja proclamada
com entendimento, para que haja edificação na vida do teu povo. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Bom, pegue a sua Bíblia aí, eu vou pegar a minha Bíblia aqui. Nós vamos passar algum tempo estudando a palavra de Deus, não é? Estamos então chegando próximo àquilo que nós chamamos a comemoração da morte e ressurreição de Cristo, né? O domingo da ressurreição, né? E é uma caminhada durante essa semana e nós passamos um tempo refletindo o amor de Deus para conosco, quando Ele mandou Jesus Cristo para vir entre nós. E Jesus Cristo veio, ele começou a vir, sentou com seus discípulos e ensinou a palavra e fez tantos sinais e curas, contou muitas parábolas para que houvesse melhor entendimento, porque a parábola traz um entendimento melhor na explanação dos ensinos que ele queria dizer. Então ele trouxe a parábolas e ensinou. Mas a partir do capítulo 21, então começa do capítulo 21 do livro de Mateus. Começa então a trajetória de Jesus Cristo para se aproximar da sua morte e ressurreição. Nós vemos no capítulo 21 logo a entrada triunfal, quando ele entra em Jerusalém, né, com mantos, palmas, tanta festa na entrada de Jesus, e aí ele depois começa a conversar com o povo, explicar através fala parábolas, explica para o povo, fala da sua ressurreição. Mas eu queria que a gente pudesse entrar um pouco mais próximo ao capítulo 24, né? Porque no capítulo 23, 22, ele ainda fala daquele mandamento, né? Qual é o mandamento maior? Né? Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele fala que nesses momentos a importância de amar a Ele sobre todas as coisas, né? E amar o próximo como a si mesmo. Mas então, caminhando para o texto, capítulo 24, a gente vê o sinal do fim dos tempos. Esse é o capítulo que nós gostaríamos que você abrisse a sua Bíblia aí e nós vamos passar um tempinho aqui com ele, tá certo? No capítulo 24, o primeiro versículo diz: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximou-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Primeiro, Jesus saiu do templo. Pelos registros que nós temos visto aqui na Bíblia, mostra que esse foi pela última vez, o Senhor então estava deixando o templo. Ele teve o privilégio de ver o templo, de participar do templo, mas essa era a última vez que ele estava saindo do templo. Mas mais adiante diz que os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Ou seja, os discípulos chegaram para ele e disseram assim: olha, mestre, que coisa linda, não é? Veja que coisa maravilhosa, quantas pedras ornamentais bonitas, veja o ouro, o detalhe, não é? Os prédios ao redor do templo, mármores. Então era a coisa mais linda, irmãos, que era o templo. Porém, não é? Inclusive Herodes construiu mais ou menos 20 anos antes de Cristo. Não é? O templo tinha 45 metros de largura, 45 metros de altura, então era enorme o templo. De modo que tudo isso que para os discípulos que estavam mostrando a Jesus era um orgulho, mas Jesus estava mostrando para eles que esse templo, esse mesmo templo que ele foi rejeitado, né, que os líderes puderam, então, os líderes judeus rejeitaram o próprio Jesus lá no templo. E aí esse templo, esse tão belo, as coisas tão maravilhosas, mas Jesus diz aqui: vocês estão vendo tudo isso? No versículo 2. Vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Isso foi um choque, né? E, Senhor, como é que é? Está tão bem construído, as pedras estão muito bem colocadas, pedras grandes, né? E como é que o Senhor diz que não haverá, tudo isso vai ser destruído, tudo isso vai ser derrubado? E a partir do versículo 3 ele diz:
Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Eles então colocaram o Senhor diante de algumas perguntas, não somente do que para questionar o que Jesus tinha falado naquele momento, mas o que Jesus estava apontando um pouco mais na frente através das suas palavras, da sua profecia. Quando nós vemos a partir daí, Jesus, a partir do versículo 3, ele mostra alguns sinais daquilo que seria o fim. Ele estava começando a explicar para eles como é que se daria esse fim. E aí a gente vê a partir do versículo 4, Jesus respondendo: cuidado que ninguém os engane. Olha aí o primeiro sinal. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse é o primeiro ponto que o Senhor mostra, dizendo que muitos virão em meu nome, né, e enganarão. E aí a gente também começa a ver que muita gente está enganando muita gente, né, e é em nome de Jesus. Tem gente dizendo coisas que Jesus disse e Jesus nunca disse, né? Tem pessoas profetizando coisas que o Senhor jamais profetizaria aquilo. Então, estes são sinais das coisas que viriam. Nós vemos outra coisa que diz, versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. Guerras, rumor de guerras. Será que você tem escutado em algum lugar do mundo guerras? Agora, com a chegada do coronavírus, a gente não vê mais as nações se guerreando. Elas se aquietaram e estão cuidando dos seus cidadãos. E aí as guerras estão, no momento, cessaram. Porque agora a vida está em primeiro lugar. Mas a vida de cada ser da sua própria nação, né? E aí a gente vê que o Senhor mostra isso para eles, para os discípulos, e diz assim, olha, vai chegar o tempo que vai acontecer guerras e rumor de guerras. Então realmente nós vemos alguns países aí que sempre estão se bicando, se confrontando, e por uma palavra de alguém estoura uma bomba, por uma decisão particular de uma nação, a outra nação desconta, e a gente tem visto isso realmente nos últimos tempos. Então, rumores de guerras. Mas o Senhor diz assim, não tenha medo. Isso você está acontecendo, mas não é para ter medo, porque realmente o Senhor está sabendo, e tudo isso está sobre a permissão divina. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, diz aqui no versículo 2. Aqui em diante diz assim, nação se levantará contra nação, reino contra reino. E a gente vê outro sinal que está aí a partir do versículo 3, né, que diz, haverá, tudo isso será o início das dores. Então, versículo 9, aliás, diz assim, então, os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então, o texto diz exatamente isso, que nos últimos dias nós que cremos, seremos entregues, né? Seremos perseguidos, nós seremos odiados, porque nós amamos Jesus. Nós seremos odiados porque nós somos discípulos, seguidores de Jesus Cristo. Porque nós tiramos o eu do trono e colocamos Deus no trono. Então, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a experiência do apóstolo Paulo. Então, esse fato é que a minha experiência, a sua experiência, muitos estão me ouvindo, já tomaram essa decisão para Cristo. Então, pelo fato de dizer, Senhor, eu tenho o Senhor como meu Senhor e Salvador, então nós seremos odiados, diz aqui o texto, né? Nós seremos perseguidos. Então, tudo isso está como sinal. A partir do versículo 10,
diz: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Mais uma vez, falsos profetas é destacado aqui pelo próprio Jesus, que vai enganar a muitos. Então tem muita gente aí vestido de cristão, de discípulo de Jesus Cristo, mas estão enganando muita gente, né? E isso aí é sinal, um sinal do fim. Não é o fim, são sinais. E tudo isso acontecerá porque nós amamos e temos Jesus como prioridade, né? E trairão e odiarão uns aos outros. É o que nós temos visto muitas vezes, as pessoas se odiando e as pessoas sendo desonestas uma para com as outras. E falsos profetas surgirão. Devido ao aumento da maldade, olha outro sinal. Versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É muito triste, irmãos, ouvir esta palavra. Que quantas pessoas hoje estão seguindo a Jesus, conhecem a palavra, frequentam aos cultos de celebração. Muitos deles têm as suas vidas, os seus dons envolvidos nas coisas de Deus, né? Participam das atividades da igreja com seus dons, no coral da igreja, na pregação, nos momentos de oração, né? No ensino. Então tem gente que está hoje na igreja, ou pelo menos que já esteve na igreja, e hoje abandonou tudo isso, está seguindo outros deuses, abandonou o reino de Deus. Porque nós ficamos, né? Eu fico triste, e acredito também que o irmão fica triste, mas não é nada novo, está escrito aqui. É um sinal que é o início o princípio do fim. Versículo 13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, perseverança. Aquele que perseverar até o fim. O Jesus Cristo aqui está mostrando para eles que nos últimos tempos haverão muitas coisas que vão afligir o cristão. Muitas coisas que vão fazer a gente desistir da nossa fé. Mas o que a gente precisa entender é que nós precisamos perseverar, porque o Senhor, meu irmão, o Senhor veio a este mundo, fez tantas coisas, morreu numa cruz, deu a vida para que nós tivéssemos também vida eterna. E aí, de repente, a gente abandona todo o conhecimento bíblico, abandona todo esse gesto do Senhor, né? E aí a gente não vai gozar mais da vida eterna, daquilo que Ele preparou para nós. Então, os céus, a vida eterna está preparada para aqueles que perseverarem até o fim. Então, às vezes os apertos vêm, as circunstâncias vêm, e a gente fica desesperado, e às vezes dá vontade de dizer: não desista, em nome de Jesus, não é? Clame ao Senhor, ore ao Senhor, se ajoelhe, cante louvores a Deus, liga para alguém, liga para um diácono, liga para o pastor, liga para o seu discipulador, liga para o seu professor de escola dominical, liga para alguém que tenha maturidade cristã, diga: olha, eu estou precisando de você nesse momento. E aí os dois orando, o grupo orando, um fortalece o outro. Mas não desista, porque o Senhor quer que você preparou um céu para você. O outro sinal que diz assim: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as coisas. Aí você vê que depois que o evangelho é pregado em todo o mundo, né? Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações. E qual é a frase que diz aí na sua Bíblia depois, no finalzinho aí do versículo 14? Então virá o fim. Então, muitas coisas acontecem, né? Guerras, rumor de guerras, pestes, tantas coisas acontecem. Não é o fim. O fim acontecerá quando a igreja do Senhor abrir os seus lábios e passar a falar do amor de Deus, testemunhar. Há muita gente no mundo que não conhece o Senhor Jesus Cristo.
por isso que a Junta de Missões Mundiais tem feito tanto esforço. É por isso que a nossa igreja, o nosso irmão Ginaldo, como líder de missões, tem incentivado a cada um de nós, membros da igreja, a olharmos, a atentarmos para isso, porque se queremos apressar a vinda de Cristo, é exatamente pregando o Evangelho, porque o Senhor quer então que toda a língua confesse, todo joelho se dobre diante dele. Então, não é o coronavírus que é o fim. Não é um problema que você está passando, talvez de desemprego ou algum problema difícil, chegou o fim. Não significa isso. O fim será quando todo o mundo conhecer Jesus Cristo, quando então o Evangelho for pregado para todo o mundo. Aí sim virá o fim. Mas eu quero dar um pulinho com vocês lá no versículo 23, que diz: se então alguém lhe disser, vejam aqui o Cristo, ou ali está, não acreditem, pois aparecerão falsos cristãos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Então veja que eu os avisei antecipadamente. Versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres, imediatamente após a tribulação daqueles dias. E aí a gente começa a ver que a vinda de Cristo todos verão, será anunciado por toda a gente. O versículo 33 diz assim também: quando vierem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então esta é a palavra que eu quero trazer ao seu coração nesta noite. Permita com que o Senhor lhe conscientize a ser um discípulo dele, a ser um proclamador do Evangelho. Mesmo em meio a circunstâncias, em meio a tanta tribulação. Mas o Senhor está, nesse momento, se apresentando diante do Senhor, diante de você, dizendo: filho, sê forte. Filho, pregue o Evangelho. Filho, tenha fé. Diante das circunstâncias, está difícil, não está? Mas essas coisas, eu avisei para vocês que ia acontecer. Não é o fim, mas se mantenham firmes, porque se manter firme, você garante um dia que estará eternamente com o Senhor na eternidade. Então esta é a minha palavra de fé, de fortaleza, uma palavra em que nada, como o apóstolo Paulo disse, quem me separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a fome, perseguição, nudez, espada. O que é que vai me afastar do amor de Deus? Nada. Então é essa convicção que o Senhor Jesus quer que você tenha nesta noite, nesses dias. Nada, Senhor, nada me afastará do teu amor. Feche os seus olhos onde você está e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor esse tempo que nós tivemos aqui juntos, pregando a palavra do Senhor. Amado Deus e eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, a tua palavra não nos deixa enganar, que guerras, em que pestes, fomes, tantas coisas iam acontecer. Pessoas que viriam enganar aqueles que te seguem, pessoas que iriam enganar aqueles que estão sendo obedientes ao Senhor. Tudo isso ia acontecer, mas, ó Deus, isso são apenas sinais, porque, ó Deus, o Senhor quer que todos nós, Senhor, sejamos proclamadores do Evangelho, que possamos levantar os nossos olhos e olhar, ó Deus, que os campos estão brancos para a ceifa. Nós precisamos, ó Deus, se entusiasmar para pregar o Evangelho. E nós começamos, ó Deus, o Senhor está nos preparando, nos capacitando a cada dia. E é na tribulação que nós crescemos, que nós oramos mais, que nós buscamos ao Senhor com mais intensidade. Por isso, ó Deus, eu clamo em nome de Jesus. Vai aí neste lar, onde este vídeo está sendo alcançado, Pai. E traz uma palavra de ânimo, ó Deus, fortalece esses teus filhos. Anima, ó Deus, a nossa fé, que teu povo cada vez mais esteja firme e forte nos teus caminhos. E que um dia, ó Deus, todos nós nos apresentaremos na tua presença e iremos eternamente gozar nos céus contigo.
Desde já nós queremos te agradecer e mais uma vez, Senhor, ser conosco e abençoa todo o teu povo. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Que bom, um prazer, então, estar com vocês nesta hora. Quero já lhe convidar para o próximo domingo. Você vai ligar o seu YouTube, o Instagram, o Face, às 6 horas da manhã. Não esqueça, às 6 horas da manhã nós vamos fazer o nosso culto, né? O culto da ressurreição. Nós temos feito todos os domingos, todos os anos em nossa igreja. Então, não é coronavírus ou nenhuma circunstância que vai deixar que a gente celebre. Então, domingo será às 6 horas da manhã o culto. Liga lá e nós vamos então estar transmitindo para você esse culto, tá certo? À noite também estaremos às 18h30 fazendo o culto da ressurreição. Lindo culto, maravilhoso. Você não pode perder e fica então por dentro das nossas atividades. Todos os dias eu, o pastor Marcelo, estamos colocando uma mensagem para a sua reflexão diária, né? E eu louvo a Deus porque eu já telefonei para alguns irmãos e eles dizem, pastor, aquela mensagem chega num momento tão oportuno, tão bom, né? Então, que bom, vamos continuar fazendo sim, e enquanto estiver nesse tempo, nós vamos procurar dar essa assistência à igreja e oremos uns pelos outros. Não esqueça, uns aos outros, tá? Estamos todos passando a mesma circunstância, estamos todos dentro de casa, estamos todos sendo afetados, tá certo? Não esqueça da questão da higiene, isso é tudo bom, obedecer o Ministério da Saúde que está nos orientando. Fique em casa. Nossos idosos, por favor, fiquem em casa. Isso é muito importante para que nós possamos, esse tempo, ser a passar mais rápido possível, tá certo? Deus abençoe a cada um de vós. Amém. continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom.
Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima.